caros internautas, estamos aqui para mais uma aula, desta vez abordando considerações sobre o manejo integrado de fitomoléstias. Normalmente, quando nós temos como objetivo a solução dos problemas de ordem fitopatológica, ficamos diante de dois termos que muitas vezes geram dúvidas até entre agrônomos e técnicos: controlar ou manejar uma doença. No primeiro caso, o objetivo maior é ter uma ideia de erradicação, de eliminação, uma visão de extermínio, como se fosse o agente causal exterminado. No segundo caso, a utilização de uma série de medidas de ordem preventiva, principalmente, com o intuito de manter o mínimo possível de fonte de inóculo e de retardar o máximo possível a taxa de progresso da doença, com a utilização de um somatório de métodos que vão desde os métodos culturais, físicos, químicos, genéticos, biológicos e por aí vai. É importante nós abordarmos o caráter fundamental dos objetivos do manejo integrado de doenças de planta. O primeiro aspecto é ter em mente de que é possível conviver com o agente patogênico dentro de um determinado nível, logicamente abaixo do que se poderia chamar de dano econômico, procurando minimizar ao máximo possível os efeitos da doença. Consequentemente, desse modo, reduzir ao máximo possível os efeitos ocasionados pelo agente patogênico, bem como também zelar pelas questões ambientais e pela saúde do trabalhador do campo e também pela saúde dos consumidores. Então, esses objetivos de caráter bem abrangente estão a ser utilizados com um foco de uma visão do todo para se empregar o manejo integrado de doenças. O mapa conceitual da fitopatologia nos mostra que todas as doenças têm o seu histórico e têm a importância. É fundamental em um programa de manejo integrado de doenças ter conhecimento da importância das doenças que incidem na cultura a ser plantada, bem como o conhecimento do histórico da área, verificar também o conhecimento e a classificação dessas doenças e quais os fatores fisiológicos afetados, ter uma ideia muito clara do ciclo da doença, desde a sobrevivência do patógeno, a sua disseminação, a penetração, os processos de colonização e as interações relativas aos manejos solo-água-planta. É de fundamental importância também o conhecimento da etiologia, o estudo da causa das doenças, bem como também se assegurar da sintomatologia, para se ter clareza com quais doenças estamos trabalhando. É fundamental também o conhecimento relativo à epidemiologia, à distribuição desses patógenos numa determinada área geográfica.
Daí porque a gente sempre chama a atenção de que esses fatores devem ser levados em consideração para uma implantação correta de um programa de manejo integrado de doença. Bem, dentro dessa visão do ciclo da doença, nós temos que ter em mente que no manejo integrado nós conseguimos ver as questões ligadas às relações que ocorrem entre o ambiente favorável, o patógeno agressivo e o hospedeiro suscetível. Lembrar das relações ligadas aos possíveis efeitos do homem quando do manejo hídrico adotado, do manejo nutricional da planta, do próprio manejo ligado às questões de espaçamento, densidade de plantio, etc. As questões ambientais também são muito incisivas para as boas práticas e, consequentemente, também as questões que envolvem o mercado consumidor. São reações entre os fatores que influenciam o desenvolvimento de uma fitomoléstia. Enfim, nós temos que ter a visão do todo, uma visão bem holística da situação, para que a gente possa trabalhar melhor todos esses fatores mencionados, como mercado, efeito do homem, ecologia, o triângulo da doença e o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O manejo integrado de fitomoléstia tem estratégias que se baseiam na redução da fitomoléstia e na maximização da produtividade da cultura. Conhecer os aspectos inerentes relacionados à ecologia do agente causal, do hospedeiro e da epidemiologia é fundamental. Mas também é fundamental o conhecimento dos fatores ligados ao desenvolvimento de epifitotias e como elas ocorrem em sua dinamicidade e quais os fatores influenciados, verificando a redução da quantidade de inóculo e a redução da taxa de progresso da doença como dois grandes alvos a serem atacados e resultados obtidos. Aspectos ligados ao estudo da causa das doenças é de fundamental importância, bem como as interações do patógeno com o agroecossistema ou patossistema propriamente dito. As questões relacionadas ao clima, como a temperatura, a chuva, o orvalho. Veja-se, por exemplo, em um cultivo de tomate para a implantação de um manejo integrado de doenças, identifica-se quais as principais doenças que ocorrem naquele local, bem como a melhor época para plantio e um exame aprofundado das questões climáticas, como temperatura, chuva e orvalho, principalmente sabendo-se que em determinadas regiões, principalmente serranas, a ocorrência da requeima é muito propícia em função de temperaturas mais amenas, chuva e orvalho em excesso. As questões relacionadas ao hospedeiro, no tocante ao espaçamento, a densidade foliar, a variedade, a questão da resistência genética da cultivar que está se trabalhando, e as questões também ligadas ao agente patogênico, a questão de sobrevivência, disseminação, a disponibilidade de inóculo, a variabilidade no que tange a ocorrência de raças, a virulência que se expressa na medida da sua
patogenicidade. Isso vai levar a uma visão clara e possibilitar a adoção de estratégias para que se adote um manejo eficiente, econômico, sem agredir ao homem e zelando pelas questões ambientais. Assume assim um caráter de grande importância. Outro aspecto que nós gostaríamos também de chamar a atenção diz respeito ao limiar do dano econômico, né? Então, na prática, isso é sentido quando os primeiros prejuízos causados pelo agente patogênico já se fazem sentir. Ou seja, o limiar é o ponto no qual o dano é primeiramente visto, conhecido, sentido, né? E aí começa a afetar as questões de ordem econômica. Então, é como se fosse, lá na economia, aquela lei da utilidade marginal. O limiar é aquele ponto a partir do qual não se tolera mais nenhum tipo de prejuízo que porventura venha a ocorrer. E os cuidados sempre devem ser observados no que diz respeito ao controle inadequado e também ao controle excessivo com a pressão de seleção. O ideal é que se mantenha um monitoramento contínuo, diário, sobre possíveis incidências de doenças, para que as medidas preventivas sejam adotadas no sentido de minimizar cada vez mais a ocorrência da doença. Se nós tivermos que aplicar um manejo, um programa de manejo a uma cultura, nós temos que ter em mente que nós vamos reduzir ao máximo a quantidade disponível de inóculo, bem como reduzir a taxa de progresso da doença. Então, vemos aqui um exemplo típico dado na adoção de práticas de manejo na cultura do tomateiro. É, por demais, importante o conhecimento do histórico da área, a obtenção das informações do que aconteceu antes do plantio a ser realizado, as informações com relação aos tratamentos que foram utilizados, tanto no tocante ao manejo do solo, ao manejo hídrico, as questões ligadas à ocorrência de plantas daninhas, a informação do clima e do tempo naquele local, as questões nutricionais, enfim, a obtenção de mudas e sementes certificadas, épocas de plantio, são informações que têm um enorme valor para se ter uma visão do todo. Bem, as medidas devem ser todas colocadas do princípio da prevenção. Então, para a eliminação ou redução da taxa de inóculo, nós temos o escape, como por exemplo, fugir da época de plantio. Aqui no estado do Ceará, na região da Ibiapaba, o tomate plantado no início das chuvas tem uma probabilidade enorme de ocorrência de requeima, exceto se for conduzido em sistema de cultivo protegido. Então, o plantio em fins d'água já diminui bastante essas questões. Os aspectos relacionados ao tratamento de semente, que pode ser feito com a própria fermentação da polpa do tomate, a utilização da compostagem
é fundamental, tem um valor nutricional enorme. A valorização do controle biológico natural através da manutenção de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento de antagônicos aos agentes causais, as questões ligadas também à resistência, trabalhar sempre que possível com variedades ou híbridos adaptados à região que se está trabalhando. A solarização também é outra medida a ser utilizada. A rotação de cultura tem o seu enorme valor e faz parte de todo e qualquer sistema agrícola. E a obtenção de sementes certificadas. No tocante à redução da taxa de progresso da doença, a parte relacionada à entomologia, o controle de insetos pragas, as questões também de escape em função de épocas de plantio, o cuidado na qualidade da irrigação, no dimensionamento e do sistema de irrigação a ser adotado, as questões ligadas à nutrição, principalmente orgânica, para valorizar mais o equilíbrio ecológico, a adoção da rotação de culturas, controle químico quando se fizer necessário, trabalhar com variedades resistentes e ter as informações do tempo e do clima para se trabalhar as questões ligadas à previsão. É importante nós lembrarmos que, primeiramente, não é fácil a adoção de um programa de manejo integrado de doença. Existem alguns desafios. O processo passa pela sensibilização e capacitação dos produtores. Agora, vale salientar que os investimentos em pesquisa nessa área ainda são muito escassos. É uma área que ainda demandaria um aporte maior de recursos para maior pesquisa. A limitação da assistência técnica governamental hoje praticamente em todo o Brasil, e também a qualificação para com o assunto em pauta, a questão da pressão de seleção pelo uso excessivo de agroquímicos, que sem dúvida nenhuma prejudica todo e qualquer programa de manejo integrado, a falta de adoção de políticas públicas de apoio ao manejo integrado de doenças. Não resta dúvida que se trata de um programa complexo, que exige dedicação, capacitação, compromisso, e no dia a dia, muitas vezes, tudo isso é colocado em segundo plano. Outro aspecto é o receio de correr riscos. O agricultor, muitas vezes, ele é receoso de mudar, e essa mudança, queira ou não, é um risco. A falta de compreensão dos problemas e anseios do produtor rural também é um fator que pode ser considerado como um gargalo, e a questão da limitação econômica dos agricultores, que normalmente sempre estão endividados junto aos bancos, e isso dificulta por demais. Mas, de qualquer modo, uma medida muito salutar, que cada dia mais tem novos adeptos, manejar a incidência de doenças de maneira integrada, utilizando os mais variados métodos de controle
principalmente em função dos princípios fitopatológicos da exclusão, da erradicação, da proteção, da imunização, da terapia, da regulação e do escape. Essas as referências para a nossa aula. E o nosso obrigado.